Boa noite, meus alunos do CEP, do segundo ano, dos cursos de segurança, de alimento. Muito bem, estamos retornando aqui com essa videoaula para falar um pouco sobre função exponencial. No ano passado, vocês estudaram com o professor anterior que as funções representam relações de dependência, né? Por exemplo, a sua conta de energia, a sua conta, o quanto você paga, depende do consumo. Então, aquilo que você paga é um valor Y, que depende de um X, ou seja, um X consumo, um X quilowatts que você consome. Assim a conta de água também, né? O Y, o valor que você paga, depende do X metros cúbicos de água que se gasta na sua casa. De forma semelhante, vamos falar um pouquinho de... E aí você viu, né? Voltando um pouquinho, você viu que essas relações matemáticas, as funções do dia a dia, algumas têm um comportamento que dá para representar através de equações, de fórmulas, tá? Algumas fórmulas que fazem desenhos gráficos interessantes. Vocês viram a função do primeiro grau, cujo desenho é apenas uma reta, que pode ser ora crescente, ora decrescente. Vocês viram também o desenho, né? O gráfico da função do segundo grau, né? A função quadrática, que vai ser uma parábola, né? Uma parábola que ora é crescente, né? Ou assim, com cavidade para cima, e ora é com cavidade voltada para baixo. Vocês viram isso também. Eu vou apagar isso aqui porque não era para escrever aqui, mas tudo bem. Então, as funções são relações de dependência. Agora você vai conhecer a função exponencial, tudo bem? Joinha? Então, preste atenção e acompanhe comigo. Chama-se função exponencial toda função f. Essa função não precisa ter o nome de f, tá? Ela pode ter o nome de g, né? A gente chama geralmente de fx, aqui, ó, f de x. Pode ser um g de x. Essa letra aqui só para diferenciar que às vezes a gente cita várias funções. Então, uma chama de f, outra chama de g, outra chama de h e assim vai. Então, é uma função f r de r em r. Quer dizer o quê? Que a gente usa os x, valores do conjunto dos números reais, e encontra nessa função valores dos números reais positivos, tá vendo? R mais positivo. Por que positivo? Porque é R mais asterisco. Então ele não permite que tenha o elemento nulo aqui, tá? Suprime esse número. Então só tem números positivos como resultados. Então você pega valores do conjunto dos números reais, quaisquer valores, e encontra através dessa equação outros valores que são positivos. Tal que a definição é assim, ó, f de x é igual a 1a, esse a é um número, elevado ao expoente x. Lembrando que este a, esse número aqui mencionado, tem que ser um elemento dos números reais positivos também, vou ter o mais asterisco aqui, então tem que ser, não pode ter zero, esse asterisco aqui é quando não pode ter zero no conjunto, tá gente? Não pode ter número nulo. E o mais é porque só admite números positivos, né? Não admite negativo, então nem o zero participa daqui. E esse A também, ó, não pode ser 1. Então a gente vai ilustrar isso aqui da seguinte forma. Aqui você vê o conjunto dos números, uma reta numérica. Vamos imaginar que aqui é a reta real. Essa reta real, ela é infinita, né? Para os dois lados. Então, para a direita e também para a esquerda, tá certo? Onde estaria esses números reais que aqui estamos falando? Esses números reais, eles estão aqui, ó. Para a esquerda do zero, você sabe que só tem números negativos. Então, esses números reais estariam aqui nesse intervalo, ó, entre 0 e 1. Eu não estou pintando esse pontinho, porque se eu preencher aqui, eu estou incluindo ele. Então, não pode ser 0. E tá vendo? Ele para aqui, ó, sem preencher o 1. Mas ele também pode ser, ó, números para lá do 1, maiores do que 1, até infinito. Então, é a partir do zero, depois do zero, não pode ser a partir do, é depois do zero, ou seja, maior do que zero,
Mas dentre todos os números que são maiores do que zero, tem aqueles números decimais fracionários, né? 0,5, 0,1, então aqui um bocado de números. Mas não pode ser 1, tem que pular do 1 e tal, ele continua. Então, essa função em que a gente vai ter um elemento a, definida assim, é chamada de função exponencial. Olha aqui um exemplo. Então, nessas funções aqui, ó, a letra A, chama essa função primeiro de f de x, definida por 2 elevado a x. Nesse caso aqui, qual é o valor de A? A é esse número 2, é a base, né? É a base, certo? Não é assim a função? A elevado a x, então, A elevado a x. Lembrando, esse 2 é um número que está à direita, né? Ou seja, está aqui nesse espaço pintado, está aqui mais ou menos, né? Ele é maior do que 0 e ele não é 1, tá vendo? Aqui também, olha, 5, a base, qual é a base? Então, A é 5, ó, A é igual ao número 5. Então, esse tipo de função é chamada de função exponencial. Essa outra aqui é curiosa, né? É 1/4, né? A base, então A é 1/4. Aí eu vou voltar para aqui. Onde é que está esse 1/4? Pegue 1 centímetro, então vai de 0 a 1, né? Se você divide em 4 pedaços, então é como se dividisse aqui em 4 pedacinhos. Então, o primeiro pedaço, ó, o primeiro de 4 pedaços. O primeiro de 4 pedaços vai estar mais ou menos aqui, ó. Ok? Se você dividir aqui ao meio, então o primeiro de 4 pedaços vai estar mais ou menos aí, né? Então, veja, 1/4 é isso, é uma fraçãozinha. Ok? Então, toda função que é definida dessa forma por um a elevado a x, nós chamamos de função exponencial, certo?